Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Cumprimento a todos com a paz de Senhor Jesus. Eu quero deixar para meditação Apocalipse 2, versículo 19 em diante. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa mensagem aqui foi escrita, essa carta à igreja de Tiatira. Eu quero contar duas visões que Deus me deu no mês de fevereiro de 2022, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Eu quero falar com a igreja, com todos que vão estar ouvindo, você que é ou não é evangélico, você que não serve ao Senhor Jesus, eu quero falar para todos. Porque a palavra de Deus é para todos os ouvintes, todas as pessoas que precisam, nós, eu, você, todos nós precisamos, nós somos carentes da misericórdia do Senhor. E desde já eu peço perdão se tiver algum barulho aqui, porque eu estou em casa, eu não estou sozinha, então dias de carnaval, então as crianças estão em casa, não tem aula, e sempre um barulhinho aqui ou outro, então já peço perdão aos amados em nome de Jesus. Pela misericórdia do Senhor, Deus me deu uma visão assim. Eu estava numa igreja. Essa igreja estava com muitas pessoas, a igreja estava bem cheia. E nessa igreja, as pessoas estavam ali preparadas, esperando para receber a palavra. E quando essas pessoas estavam se preparando ali para poder subir no altar, tinha um pastor que estava subindo e eu, parada ali olhando na visão, ele subiu ao altar com a Bíblia na mão, porque quem estava fazendo a primeira parte ia passar para ele, para o pregador, para esse pastor, que na visão era um pastor. Nisso subiu também uma mulher. Essa mulher, ela estava de calça comprida e camiseta, os seios estavam parecendo uma blusa decotada, uma blusa de alça decotada. Ela estava muito bem assim, muito bem maquiada, bastante maquiagem no rosto, cabelo bem arrumado assim no salão. Ela estava com as unhas pintadas, a roupa muito colada, a calça muito colada, parecendo as suas partes íntimas. E o salto muito alto. E aí eu peguei e falei assim, mas essa mulher não pode subir aí no altar, não, de maneira nenhuma. Aí nisso eu subi no altar atrás dessa mulher e o pastor estava se preparando para poder pregar e ninguém viu essa mulher. Ninguém via ela, ninguém conseguia enxergar essa mulher. E aí eu peguei e falei com ela, você não pode ficar aqui não, que aqui é o altar do Senhor. Dessa maneira você não pode subir aqui em cima, que é santo, lugar santo. E ela pegou e falou assim, não, ela pegou, riu de mim, ela deu um sorriso assim, um sorriso maléfico. Na hora que eu olhei o sorriso dela, eu já senti malignidade, eu já senti uma coisa maligna nela. E aí eu já fiquei assim apreensiva, eu já sabia que era demônio, já se tratava de um demônio, não era uma pessoa como eu estava pensando que era, né, uma mulher. E aí, na hora que o pastor abriu a Bíblia, ele colocou a Bíblia em cima assim, abriu, ela deu 2 passos para frente para tomar o lugar do pastor. Aí eu falei, ei, você não pode ficar aqui. O que você vai fazer? Aí ela pegou e falou para mim, eu vou pregar a palavra. E começou a rir. Aí eu falei, não, você não pode pregar a palavra, não. E ela virou para mim, deu aquele sorriso maligno e falou assim, eu vou pregar, porque é eu que tenho pregado aqui. E riu. E nisso ela tomou a frente do pastor, o pastor ficou atrás, esse demônio ficou na frente do pastor, com a Bíblia na mão, como se ela fosse ministrar ali a palavra.
E aí na visão Deus me deu despertamento a respeito, porque a Bíblia diz da santificação, que nós temos que ser santificados, separados das coisas deste mundo. Nós não podemos amar as coisas desse mundo e amar a Deus. Não tem como amar o dinheiro e amar a Deus. Nós não podemos se preocupar com a beleza exterior e esquecer a interior, que é o que mais importa, que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Os enfeites, todas essas coisas, Deus não se agrada. E a questão do pastor está sendo ali influenciado por aquele demônio, porque era aquele demônio que pregava, é o evangelho de facilidade. É o evangelho fácil, o evangelho que você pode fazer tudo, que Deus só quer o seu coração, que Deus, ele não é um Deus de justiça, um Deus que vai requerer naquele dia todas essas coisas, e um evangelho que só fala que a graça já basta, você aceita Jesus, está tudo certo, e na verdade não é assim. Na verdade, as coisas não são dessa maneira como muitos estão pensando. O evangelho de Deus, ele quer renúncia, nós temos que renunciar todas as coisas deste mundo e viver para Deus. Então, o evangelho que só fica falando de amor, 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 mas não fala do arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, deixar a vaidade de lado, principalmente. Pela misericórdia do Senhor, quando eu fui arrebatado ao inferno, eu vi milhares de almas lá. Muitos estão lá por causa da vaidade. Porque os servos de Deus, eles precisam ser simples. Simples no seu viver, simples no seu modo de agir. E quando eu falo simplicidade, não é você usar uma roupa velha, rasgada, dar de chinelo, não é isso. Mas a simplicidade de Cristo, a simplicidade do Espírito Santo. Não precisamos de enfeite, nem nada dessas coisas, porque nós precisamos mesmo do brilho do Espírito Santo. Muitos pastores pregam e falam sobre usos e costumes, e eles pregam muitas vezes contra as pessoas que não usam enfeites, brinco, maquiagem, quando na verdade quem não usa está na doutrina, e quem usa, esses sim estão fazendo uso e costumes, né? Usando coisas que não agradam ao Senhor. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso e ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela que nos liberta, nos fortalece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A Bíblia, o que está na Bíblia. A outra visão que Deus me deu para a misericórdia do Senhor, eu estava andando numa rua, indo para um destino, um lugar que eu tinha que ir, e eu olhei para a varanda de uma casa. E quando eu olhei para a varanda daquela casa, uma varanda bem pequenininha, estreitinha, e na varanda tinha um cavalo grande, bonito. Eu não entendo muito assim de raça de cavalo, mas é esses cavalos de corrida, esses cavalos que participa de campeonatos. Então era um cavalo muito bem cuidado, muito bonito. A crina do cavalo era muito, muito bonita mesmo, a crina do cavalo. Um cavalo grande, forte, marrom. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como que um cavalo desse tamanho está sendo criado nessa varandinha tão pequena, como é que pode? Mas não dá. E nisso, esse cavalo andava para a esquerda, andava para a direita, olhando tudo em volta dele. Porque essa varanda que eu vi na visão era uma casa de 3 andares, na verdade. Só que esse cavalo ele estava no segundo andar. E aí ele via, ficava olhando tudo à sua frente, pela casa ser alta, então esse cavalo ficava olhando e se exibindo, exibia a sua beleza. Aí eu falei assim, meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo? Nisso eu continuei andando, dei mais uns 2, 3 passos para frente e olhei novamente. Quando eu olhei novamente para essa varanda para ver esse cavalo que estava lá se exibindo, não era mais esse cavalo lindo que estava. Era uma mulher, essa mulher evangélica da igreja. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E essa mulher, ela estava enrolada na toalha de banho. E eu falei, mas Senhor, o que está acontecendo? Por que essa mulher e esse cavalo, não estou entendendo. E o Senhor começou a me dar o entendimento e me esclarecer o que estava acontecendo.
E o Senhor, ele mudou a minha visão. Ele me colocou, é como se ele tivesse feito um giro assim, como se fosse uma câmera de celular, por exemplo. Faz um giro e aí faz um zoom. E o Senhor Deus, ele fez isso pela misericórdia. E ele mudou a direção da visão que eu estava vendo e me colocou na onde que essa mulher estava. E dali ele fez um zoom para mim poder ver o que ela estava vendo e para quem ela estava se exibindo. E aí quando eu olhei o que ela estava olhando todas as janelas das casas da frente, onde tinham homens casados. Homens que estavam com a sua janela aberta e eles estavam trocando de roupa, ou homens que estavam sem camisa, apenas, né, com sunga, cueca na sua casa, de bermuda, homens que estavam ali à vontade. E essa mulher, ela estava se exibindo para esses homens casados, tentando chamar a atenção deles na janela para que eles olhassem para ela, enrolada na toalha. E aí eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia, o que é isso? E aí a palavra do Senhor nos fala da questão da mulher adúltera, fala dos laços de prostituição, de adultério, que nós devemos tomar cuidado, porque Deus mostrava para mim que essa mulher, ela estava na igreja, ela toma ceia, ela está na presença do Senhor, porém, ela é cavalo, instrumento de Satanás para derrubar e destruir as famílias dos homens que não estão vigiando, que não estão atentos, ligados com o Senhor Jesus. Ou seja, antes, muitas pessoas o diabo precisava tirar de dentro da igreja. Hoje não. Os cavalos dele, a maioria estão dentro da igreja. Por isso que a Bíblia fala que na igreja tem o joio e o trigo. Porque ele vai fazer a separação naquele dia. Muitas pessoas se escandalizam com as coisas que andam acontecendo. Só que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, porque na igreja tem pessoas que obedecem a Deus, que temem ao Senhor de verdade, que tentam andar em retidão na presença do Senhor. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que apenas fingem, se escondem atrás de uma Bíblia, se escondem atrás de uma carteirinha de igreja para poder enganar, fingir, vive uma vida de pecado, uma vida suja na presença do Senhor. Mas enquanto a vida é esperança, Deus quer conserto. Minha irmã e meu irmão, se você é uma pessoa que não vigia, deixa sua janela aberta para trocar de roupa, fica andando sem camisa, de bermuda, de cueca pela casa, não faça isso, porque o Senhor Deus, ele não se agrada. Minha irmã, se você usa roupas colada, apertada, transparente, não faça isso, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada que as filhas dele, aquelas que hão de herdar a salvação, fica usando de sedução para seduzir os homens, principalmente os casados. A Bíblia fala do pecado da cobiça, da lascívia. Não podemos, como nós mulheres servas de Deus, fazer isso, ser tropeço para que os homens olham, desejam e caiam no pecado do adultério. E não somente, né, o adultério físico, mas tem um adultério no coração, que o Senhor Jesus ele falou. Tanto os que olham, cobiçam, está pecando, quanto as que usam as roupas inadequadas e tenta fazer chamar atenção, também está pecando contra Deus. Então que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados enquanto nós temos chance, porque depois que o Senhor fizer a nossa chamada, não adianta mais. Que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar a falar em cada coração, em nome de Jesus.